Pessoal, tudo jóia? Eu sou o César, eu sou estudante de medicina do terceiro período. E eu tô gravando esse vídeo porque eu postei vários vídeos no Instagram, nas minhas redes sociais, nessas redes sociais, na verdade, né? E no Instagram eu dei algumas dicas de alguma coisa que eu já tinha vivenciado, alguns programas que eu já tinha visto e que o pessoal gostou bastante. E entre eles, eu falei um pouco sobre o Mendeley, o OneNote e o Notion. Esse vídeo aqui ele está sendo gravado porque eu fiz uma votação, uma enquete no meu Instagram e por lá a gente decidiu que o Notion seria o programa que eu deveria falar porque o pessoal estava bastante curioso. Então esse vídeo ele vai falar um pouco sobre o Notion, eu vou fazer um tour sobre o Notion, da forma que eu organizo, de que forma que eu acho interessante, que dá para você usar para as anotações, para você que é estudante, para você que é de qualquer outra área, se você vai usar para o trabalho ou algo do tipo, então vai ser muito bom usar o Notion. Então pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre ele e eu espero que vocês gostem, comentem se tiver alguma dúvida, se tiver alguma pergunta. Então, pessoal, esse aqui ele é o meu Notion, esse é o meu template principal, é o template onde eu deixo praticamente todas as coisas em que eu organizo, eu faço as minhas organizações. É nesse template aqui que eu fiz, que é uma página. Então aqui eu tentei colocar várias coisas que eu acho importante, sem ficar bastante carregado, né? Deixei aqui de uma forma bem ilustrativa aqui no lado esquerdo aí, no lado direito de vocês talvez, que eu coloquei um pouco sobre a minha faculdade, sobre as minhas metas, sobre artigos que eu pretendo ler e sobre os livros que eu leio. Eu vou deixar uma parte para falar só disso aqui, sobre o inglês e as citações e as frases de livro que eu gosto de deixar bem organizado. Então, essa é a parte direita dele. Vocês vão te dar... Dá para vocês ver que eu tentei colocar ela em etapas. Então, eu coloquei na etapa da direita, eu botei um pouco. Na etapa do meio, eu botei um outro. E na outra, eu botei essa. Então, assim, tem aqui um relógio que eu consegui colocar. Ele é muito bom. Vocês conseguem pegar, tipo, um link. Vocês pegam o link, colocam aí e o relógio fica aí rodando. Então, é muito bom. Depois, pessoal, vocês podem ficar tranquilo que talvez eu me comprometa aí a fazer esse vídeo aí explicando como que eu organizei ele mais pra frente. Agora é só para tirar algumas ideias mesmo. Então aqui tem a minha agenda. A agenda ela é boa por qual motivo, né? Eu consigo colocar ela aqui, criar, por exemplo, num dia, colocar aqui um teste. Nesse teste eu posso colocar aí, deixar aqui no dia da semana aqui na agenda. E lá eu posso jogar ela para qualquer região. Eu consigo colocar ela em uma outra semana, eu consigo colocar ela na sexta, consigo colocar no domingo, por exemplo. E vamos deixar aqui no sábado, que é para vocês verem que isso é muito bom, isso é muito prático. Quando eu coloco no sábado, eu fiz essa outra forma de ver, outra visualização, que é tudo sincado, pessoal. Tudo que eu faço, tudo que eu coloco na tabela de cima, na tabela de baixo também vai aparecer. Então, se eu colocar ali, por exemplo, vocês vão ver no domingo, foi para o domingo o teste. Bacana, se eu botar ali na sexta, vai para a sexta o teste também. Então, isso é muito bom. Deixa a forma de organizar, de visualização é muito boa. Deixei aqui um exemplo aqui também nessa coluna do meio, como é que eu coloquei aqui, tipo, o que eu poderia colocar aí. Lógico que isso é hipotético, né, pessoal? Então, eu coloquei e cliquei aqui e vai sumindo durante a semana. Ele vai sumindo e vai sendo ordenado conforme a semana, conforme os dias. E isso aí é muito bom. Então, pessoal, clicando aqui, vocês vão ver que a gente organiza de certa forma essa região. A gente consegue automatizar o processo. E de que forma que eu automatizo o processo? Eu consigo, por exemplo, criar aqui um novo template, clique em novo template e automatizo. Se eu quiser, por exemplo, visitar um local, vai aparecer qual que é o local aqui. Assim que carregar, vai tipo aonde que vai ser, de que forma que vai ser e que horas que vai ser. Isso é bom, isso é importante também, automatiza, deixa tudo mais rápido e prático. Pessoal, essa é a minha coluna do meio. Além disso, na minha coluna do meio, eu coloquei aqui um pouco sobre o meu quadro de horários. Eu consigo minimizar, eu clico na setinha, eu consigo abrir. Então, eu não deixei aqui, eu também falei um pouco sobre o quadro de horários lá no meu Instagram. Posso falar aqui no YouTube também, mas lá eu expliquei um pouco como que organiza, de que forma que fez. Aqui foi Excel, tá, pessoal? Nada muito
assim, muito sofisticado, aquela coisa toda. Não, eu fiz pelo Excel mesmo. Mas o interessante é a forma de produzir isso. Lá no meu Instagram eu deixei pra galera nos stories. Eu posso fazer um vídeo se vocês precisarem também. Então esse é o meu quadro de horários. E na coluna da direita, além do relógio, né, eu tenho aí as tabelas, as formas que eu organizo, preços do notebook, referências que eu uso. E isso aqui é um estudo que eu já acho interessante aí para a galera da área do estudo, que eu consigo fazer os checklists, né? Eu gosto muito de checklist, né? Eu gosto muito porque é bom que se organiza. Se aqui for lá do primeiro e segundo período, vou botar uma aqui do segundo período, em que a gente aqui, pessoal, aqui está escrito algumas coisas, só para vocês entenderem, um adendo. Eu sou do método TBL, eu faço medicina no método TBL, e lá a gente organiza por situações e problemas. Então eles vão dar um problema, a gente tenta resolver, a gente tenta procurar hipóteses e etc. Eu posso falar isso depois, mas o importante para esse vídeo é que eu tenho vários itens, esse aqui eu revivi do semestre passado, em que, por exemplo, eu tinha lá descrever resposta imune celular. Eu poderia simplesmente dar um checklist, iria sumir, e assim eu posso fazer sempre, né? Isso é muito bom, porque isso me dá uma organização muito boa, me dá uma sensação de que eu estou fazendo, eu estou cumprindo a meta e tudo aquilo que eu estou estudando está sendo revisto. Pessoal, o curso, a gente estuda bastante coisa. Então isso aqui é quase uma lista infinita, né? Então vamos tirar aqui, a gente vê ali que eu consigo abrir a de cá, consigo abrir essa outra aqui, enfim. Vamos voltar lá. Então aqui também eu coloquei algumas coisas do canal e etc. Pessoal, sem dar muito enfoque nisso, eu acho isso muito bacana. Eu consigo indexar, anexar o link e o link vai me dar o vídeo do YouTube. Então eu gosto de colocar essa música aqui, que ela é muito boa, eu gosto muito de estudar por ela. Eu não vou deixar ela rodando aqui muito, né? Mas eu gosto muito de estudar por ela. É uma música que eu sempre preciso, quando eu preciso, para estudar, para ficar mais concentrado, eu coloco aqui. Dá pra gente anexar também Spotify e vários outros tipos de informação, outras plataformas, né? Então, pessoal, aqui também eu coloco aqui geralmente as minhas matérias, né? Eu tenho as duas versões, né? Isso aqui que eu deixo tudo organizado, isso aqui que eu deixo tudo, assim, tudo que eu coloco, até curso de extensão eu coloco aqui. Enfim, eu consigo colocar essa visão, eu consigo grifar, então fica muito bonito, né? De se ver, de organizar, né? Isso é bacana, que fica bem ordenado, assim, o que eu quero alocar, de que forma que eu quero alocar. Só que, porém, eu coloco de uma outra forma. Como eu uso outros programas, né, eu me habituei com o design, a organização dos outros programas. Então, quando eu clico aqui, tenho toda essa organização aqui, também por cores, as cores que eu quero colocar. Sim, isso é uma sequência lógica que faz sentido para mim, pessoal. Então, eu organizo dessa forma para me achar rápido, para mim procurar, pesquisar rápido. E isso me ajuda bastante e automatiza muito o processo. Então, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês mesmo de todo esse template é o meu wishlist, que é a minha lista de leituras. Eu acho muito bom a forma que o Notion dá essa possibilidade para a gente organizar. Eu vou ampliar aqui para vocês verem que aqui eu consegui ordenar muito bem. Eu gosto muito de organizar, de ver o que eu tenho para ler, o que eu ainda preciso ler. Então eu coloquei ali o nome, né? O título, o autor. Essa coluna aqui eu botei as figuras, depois vocês vão entender. A do meio eu coloquei a data da publicação do título. E depois eu coloquei as tags, né, pessoal? As tags é qual que é o tema que eu gosto para ler, né? Então eu gosto muito de literatura, eu gosto de filosofias, fatos históricos, algo que abrange a sociedade, a psicanálise. E o interessante é que eu consigo colocar aqui o que eu quero. Por exemplo, ali em título eu coloquei prosa e poesia e você algum artigo. Então se eu colocar aqui, por exemplo, prosa, todos os prosas meus vão subir. Se quiser colocar poesia, só as poesias vão ficar aqui. Agora se eu quiser colocar alguma coisa que é a literatura, então todas as literaturas vão subirem. Então isso é muito bom. Se eu quiser colocar fatos históricos, só os fatos históricos vão aparecer. Então é muito bom porque eu consigo ordenar dessa forma.
E pessoal, se eu quiser clicar aqui no checklist, por exemplo, lá no livro A Arte da Guerra, quiser falar, não, já li ele. Então eu clico, ele vai descendo. Diário 2 pistas, se eu clicar, ele vai descendo. Então eles vão sempre ordenando a gente vai ordenando dessa forma aqui. Tá? Aqui ficam os livros que eu já li e aqui ficam os livros que eu ainda tenho para ler. Então se eu clicar ali, por exemplo, vamos lá no Arte da Guerra. Marquei lá como lido, desmarcar aqui, senão vamos abrir. E eu gosto sempre de ordenar assim, ó, me dá a possibilidade de fazer o resumo dentro do livro, assim, vamos, entre aspas, né, dentro daquela lista minha. Se eu colocar aí qual que é, eu geralmente ordeno dessa forma, eu faço o resumo dessa forma. Vou ampliar aqui para vocês verem. Coloco mais trechos, né, para mim sempre quando precisar revisitar o livro, né, fica mais prático, né. Então, sobre a área de livros, é isso. Lógico que eu já ia me esquecendo aqui, tem a parte de gallery, essa parte aqui muito bonitinha, que fica muito organizada aqui, a gente consegue botar de certa forma as capas, a gente, para quem tem esse aspecto visual, né, mas que gosta disso, eu gosto muito de ver uma coisa assim, ó, bem organizada, então eu consigo eu coloquei as capas ali, tem tudo também para colocar ali, tem todas as classificações, né, que eu criei, e fica muito bom, né, pessoal, de ver, fica muito organizado. O Notion deu isso pra gente, eu acho que se vocês quiserem fazer dessa forma, vai ajudar bastante. Então, da mesma forma que você colocar poesia, e enfim. Pessoal, e agora eu queria mostrar para vocês, vamos sair daqui, vou usar esse aqui, que é a parte que eu mais me adapto. Essa parte aqui que é quando a gente compartilha, né? Se a gente quer compartilhar, por exemplo, um artigo, quer compartilhar uma página sua, a gente consegue mandar para determinada pessoa. Aqui, por exemplo, vocês veem a pessoa que eu sempre organizo bastante, que eu sempre mando bastante as minhas coisas, e isso é muito bom. Então, além disso, ela também, essa pessoa, ela consegue editar, ela consegue ordenar, ela consegue me marcar para me rever aquilo, então é muito bom. Eu posso falar disso depois mais para frente, mas vamos deixar só essa parte. O que eu queria mostrar para vocês é uma das minhas anotações que eu gosto bastante, que é a minha anotação de sêmio. Minha anotação de sêmio eu ordenei dessa forma também por cores, como eu já expliquei para vocês. E nas cores eu consigo ver melhor, de que forma melhor que tá ordenado tudo. Então, se eu quiser ir lá, por exemplo, exame físico, que é a parte que a gente mais estuda, também ordenei por cores, né? Eu tenho essa mania minha de ordenar por cores. Eu vou lá para o exame pulmonar e eu tenho toda esse aqui ainda eu preciso organizar de certa forma, né? Mas eu tenho lá a percussão. Então, lá na minha faculdade deu esses prints, então se colocar prints, tipo isso que eu queria mostrar para vocês, os prints, dá para me colocar os prints. Se quiser lá ir para aula escuta, o que dá para me colocar em aula escuta? Além dos prints, né, eu consigo colocar ali os vídeos, indexar os vídeos. Então aqui, se eu clicar aqui, eu vou ver uma crepitação, um extetor. Aí eu paro, eu fecho aqui. Se eu quiser clicar aqui, eu vejo um ronco. Lógico que algumas coisas eu estou aprendendo, né? Eu me reorganizei de novo. Então, isso aqui eu poderia criar de certa forma para ficar mais visual para vocês verem. É tão importante isso porque facilita muito, pessoal. Isso facilita muito. Pessoal, então vamos sair de sêmio e eu quero mostrar para vocês como é que é importante essas fotos, né? Colocarem as fotos, ordenar elas, né? Como é que eu uso para os resumos. Então coloquei aqui morfologia, que é onde que a gente mais usa. Então ali já tem um outro Ferlizardo ali que eu compartilho aqui, os meus resumos de histologia, ele também compartilha muito. Então essa troca é muito boa. E eu queria separar para vocês aqui um pouco ali, só para vocês verem algum exemplo aí esse é um dos meus resumos do início, mas pessoal, fica muito bom, fica muito fácil de ver, sabe? Essa é uma literatura aí do Junqueira, muito famoso, né? Um livro de histologia. E eu consigo ordenar dessa forma, eu consigo colocar essas informações, essas imagens. Então isso é muito bom.
Pessoal, eu ainda não fiz o sistema nervoso, a gente vai estudar no próximo semestre. O do tecido nervoso é o que eu estava procurando. Vocês veem que a gente consegue fazer um resumo horizontal, ou senão eu posso organizar ele e botar ele em paralelo. Pois eu coloco ali. E as imagens, pessoal, essa é a imagem do Junqueira de novo. É muito bom isso, de colocar essas imagens. E isso é o mais interessante dele. E aproveitar que eu estou aqui dentro, eu vou mostrar para vocês uma das coisas que é muito bom, que é muito importante para quem quer estudar. Aqui, por exemplo, se tiver lá, eu estou fazendo um resumo e tem vamos colocar aqui um nome de uma doença, um nome de alguma coisa que eu quero pesquisar depois. Vou colocar doença de Chagas. Eu sei que não tem nada a ver aqui. Consigo ordenar para quando eu vou estudar ela. Pessoal, essa parte eu vou dar esse arroba aqui e vai aparecer o nome da pessoa que eu compartilho. Então eu vou pular e eu só vou mostrar para vocês depois que estiver pronto. Então tá aí, pessoal. Aí tá a parte que depois que eu coloquei o arroba, eu consigo falar que dia que vai ser. Então, tomorrow, amanhã. Que hora? Eu acho isso incrível. Que horas que eu tenho para revisar isso? 2 horas da tarde, por exemplo. 2 horas da manhã, né? Então, eu posso colocar quando que eu vou me lembrar, no dia, na hora, na data. Isso é muito bom mesmo. Eu gosto muito dessa parte. Então, vou colocar aqui, vou deixar isso aqui. Colocar 5 minutos depois. Então, 5 minutos depois eles vão me lembrar disso daí, 5 minutos antes, né? Olha o inglês aí, pessoal, 5 minutos antes. Então, isso é bom. Depois eu posso simplesmente deletar isso. Ou senão eu posso... Gente, eu vou botar o arroba de novo e como eu coloquei vai aparecer o nome, então enfim. Vou mencionar aqui, já deixar aqui, por exemplo, da onde que é essa informação. Tipo um link rápido para mim clicar, tá em tal lugar, eu vou e clico aqui e vai me gerar nesse lugar. Né? Isso é muito bom. Então, pessoal, enfim, isso é a forma que dá para me organizar, que dá para mim criar os resumos, né? Esses são coisas boas aí do resumo dele. Sempre me visitar se eu conseguir fazer uma revisão espaçada, Actual Recall, que está muito em alta ali. Se eu quiser ir lá, revisar de novo daqui a 2 dias, 2 semanas, isso é muito bom. Isso me dá essa parte aí que me facilita muito. E, pessoal, por último, das coisas mais relevantes que eu tenho aqui para mostrar é o meu glossário. E aí, isso aqui é uma dica muito boa, porque vou clicar aqui no meu glossário aqui, que eu tenho feito. Pessoal, então eu tive que fazer esse corte porque tem algumas imagens ali que são de pessoas, que me mostram ali algumas características clínicas que eu não posso mostrar aqui também. Então, esse glossário é muito bom, que da mesma forma que eu faço lá na minha lista de leituras, eu posso colocar aqui, por exemplo, neurologia, em todos os termos que eu preciso saber sobre neuro, que eu já coloquei sobre neuro. Se eu quiser colocar aqui, por exemplo, reumatologia, se quiser colocar reumatologia, vem tudo de reumatologia. E isso eu coloco sempre a definição do lado. Eu também posso colocar aqui alguma outra informação que pode ser relevante. Eu não vou rolar isso para baixo, porque também, como eu já te falei, pode ter uma foto aí que eu não posso mostrar. Então é isso, pessoal. Isso aqui é muito bom. Da mesma forma que eu faço aqui no meu glossário, eu tenho as minhas clínicas que eu estou desenvolvendo, que são as doenças, né? Então eu consigo colocar vários sintomas, vários sinais, também ordenar. Então se eu quiser procurar qual sintoma, por exemplo, deixa eu ver, sons maciços no pulmão, sons maciços do pulmão, vai me aparecer quais que tem os sons maciços. Então é bem isso, né, pessoal? Aqui voltando aqui para a parte inicial, era esse o vídeo que eu tinha para fazer. Algumas coisas eu estou desenvolvendo, eu estou trabalhando, eu estou aperfeiçoando o Notion. Alguns dos meus resumos são antigos, então os novos, igual eu mostrei um pouco da histologia, ele já tem essa característica mais de colocar 2 colunas, de colocar esses itens aqui fechados para mim ter esse estudo mais ativo. Então, se vocês quiserem saber mais daquilo que eu aprendi, da forma que eu aprendi, o meu aperfeiçoamento, né? Eu posso mostrar para vocês depois em outro vídeo. Então a ideia desse vídeo era essa, pessoal. Eu espero que gostem, me sigam aí nas redes sociais, acompanhem ali, que eu vou deixar algumas dicas, né? Então, se vocês acompanharem ali no meu Instagram, vocês vão ver
o que eu estou produzindo, vão poder interagir mais comigo e tirar suas dúvidas, que eu acho o principal, né? Tirar a dúvida e compartilhar. Então, boa noite aí para quem está na boa noite, boa tarde para quem está na boa tarde, bom dia para quem está no bom dia.